Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre matriz de uma transformação linear. Para isto, vamos considerar U, um espaço vetorial real de dimensão n, V, um espaço vetorial real de dimensão m, T, uma transformação linear de U em V, alfa, uma base de U formada pelos vetores U1, U2 até o n, e beta, uma base de V formada pelos vetores V1, V2 até Vm. Observe que T, ela transforma cada vetor de U num elemento de V. Então, se eu considero a imagem de cada um dos elementos que estão na base de U, esses vetores pertencem a V, e por este motivo podemos reescrevê-los como combinação linear dos vetores da base beta, que foi o que a gente escreveu aqui nesse sistema. Observe que eu posso reescrever de forma geral o que está sendo dito nesse sistema, porque, olhe para a primeira equação. Esse índice aqui do U, que seria 1, né, o índice, ele está igualzinho, ao segundo índice do A, dos escalares, né, todos são iguais a 1. E o primeiro índice, ele está variando igualzinho ao índice do V, né? Quando V é 1, o primeiro índice é 1 do escalar. Quando V é 2, o primeiro índice do escalar é 2. Quando V é M, o primeiro índice do escalar é M. Analogamente para as outras equações, 2 está sendo igualzinho ao índice que corresponde à segunda, a segunda posição, né? No caso, ao índice da coluna, se a gente pensar em forma de matriz, né? E esse primeiro índice que aparece nos escalares estão de acordo com os índices dos VIs. Analogamente para o último, né? Aqui eu tenho o N, esse Nzinho combina com o segundo índice dos escalares, e o primeiro índice varia de acordo com os VIs, né? Então, eu posso reescrever esse sistema dessa forma. T de UJ é o somatório de A e J VI, onde I varia de 1 a M, e essa fórmula, né, para cada J que eu substitua nesse conjunto de 1 até N, eu vou formar esse sisteminha aqui, certo? Pronto, então a gente vai definir a matriz de T com relação às bases alfa e beta, como sendo justamente a matriz formada por esses escalares que aparecem aqui no sisteminha, só que perceba como é que eu monto a matriz. Eu pego os escalares da primeira equação, transponho como primeira coluna, pego os escalares da segunda equação e transponho como segunda coluna da matriz, e pego os escalares da enésima equação e transponho como enésima coluna da matriz. E a notação que a gente utiliza é do mesmo jeito de matriz de mudança de base, né? A gente escreve colchete, né? E a letra que representa a matriz, nesse caso, é a letra do operador, que é T, né? E como eu estou fazendo a matriz de T em relação às bases alfa e beta, eu coloco o alfa em cima e beta embaixo. Sempre em cima é a base do domínio e embaixo é a base do contradomínio, porque alfa aqui é a base de U e beta é a base de V, tá certo? Então, essa é a matriz de T em relação às bases alfa e beta, tá? Aproveitando que a gente acabou de definir o que seria a matriz de uma transformação linear, então agora vamos voltar à matriz de mudança de base, né? Quando eu queria calcular a matriz de mudança de base, que a gente escrevia dessa forma, né? Com relação às bases alfa e beta, né? Eu saía da base alfa para a base beta, o que é que eu fazia? Eu pegava os vetores da base alfa, escrevia como combinação linear dos vetores da base beta, e os escalares que apareciam em cada uma das equações, eu transpunha como coluna para formar a matriz de mudança de base. Observe que a definição de matriz de mudança de base, ela é um caso particular da matriz de uma transformação linear. Por quê? Porque aqui é como se eu estivesse considerando a minha transformação linear a identidade. Quando eu pego o I e aplico em um vetor, ele vai dar o próprio vetor. É por isso que aqui a gente escrevia os vetores da base alfa como combinação linear dos vetores da base beta, ok? Vejamos alguns exercícios. No primeiro, a gente tem aqui F, uma transformação linear que vai de R3 em R2, que é definida por, ela leva uma tripla XYZ no par ordenado Z, X mais Y. A gente quer encontrar a matriz de F em relação às bases alfa de R3 e beta de R2. Então, a gente quer essa matriz aqui. O que a gente sabe é que a matriz de F com relação às bases alfa e beta vai ser uma matriz de ordem 2 por 3, porque como a gente viu no slide anterior,
A dimensão da matriz de uma transformação, ela vai ser a quantidade de linhas é a dimensão do contradomínio e a quantidade de colunas é a dimensão do domínio. Então, por isso, 2 por 3, tá? Bom, para encontrar a matriz de F em relação a essas bases, a gente vai ter que calcular F em cada um dos elementos da base do domínio, que é a base alfa, e depois vai escrevê-los como combinação linear dos vetores da base beta, tá? Então, quem seria F do primeiro vetor da base alfa? Por definição, a F ela manda a tripla num par ordenado, onde a primeira coordenada é a última da tripla e a segunda coordenada é a soma das duas primeiras. Então, o que seria a F de 1, 1, 1? Seria a primeira coordenada é essa última da tripla, que é 1, e a segunda coordenada é a soma das duas primeiras, que é 2. Quem é F de 1, 1, 0? Bom, ela vai levar num par ordenado que tem a primeira coordenada igual a essa última da tripla e a segunda coordenada é a soma das duas primeiras. Quem é F de 1, 0, 0? É o par ordenado que tem a primeira coordenada igual a 0, que é a última coordenada da tripla, e a segunda coordenada é a soma das duas primeiras. Tá aqui. Eu tenho que escrever cada um desses vetores como combinação linear dos vetores da base beta. Como não é a base canônica, a gente vai precisar fazer uma continha antes. Então, vamos lá, para descobrir quem vai ser A, B, C, D, E e F. Da primeira igualdade, a gente vai tirar duas equações. A primeira é A mais 2B igual a 1. A segunda é 3A mais 5B igual a 2. A terceira, C mais 2D igual a 0. A quarta, 3C mais 5D igual a 2. A quinta, E mais 2F igual a 0. A sexta, 3E mais 5F igual a 1. Temos que resolver esse sistema para encontrar cada um desses escalares, ok? Então, se na primeira equação a gente isola A vai ser igual a quem? A 1 menos 2B, tá certo? Pronto. Então, se eu substituir esse valor de A na segunda equação, eu obtenho 2 igual ao triplo de A, 3 menos 6B mais 5B. Daqui eu tiro o seguinte, menos B, então passo para cá, fica B, igual a 3 menos 2, que é 1. Então, eu encontrei que B é 1. Se B é 1, qual o valor de A? A é 1 menos 2, menos 1. Então, encontramos já A e B. Se na terceira equação eu isolar C, eu tenho que C é igual a menos 2D. Substituindo isso na quarta equação, a gente fica com 2 igual a 3 vezes C menos 6D mais 5D. Daqui a gente tira o quê? Menos D igual a 2, então é porque D é igual a menos 2. Pronto. Se D é menos 2, quem vai ser C? Menos 2 vezes menos 2, 4. Então, encontramos já A, B, C e D. Analogamente, se na quinta equação eu isolo E, eu tenho que E é igual a menos 2F. Substituindo na última equação, então eu fico com 1 igual ao triplo disso, menos 6F mais 5F. Menos 6 mais 5, menos 1. Né? Então, menos F ser igual a 1 é a mesma coisa de F ser igual a menos 1. Se F é igual a menos 1, então qual o valor de E? Eu vou até fazer o E diferente para não confundir com o C, né? O E vai ser igual a menos 2 vezes F. Menos 2 vezes menos 1, 2. Pronto, encontramos A, B, C, D, E e F, certo? Então, agora é só montar a matriz. Então, o que vai ser a matriz de F em relação às bases alfa e beta? Os primeiros escalares vão formar a primeira coluna, né? Então, quem foi A, quem foi B? A foi menos 1 e B, 1. Então, menos 1, 1. Quem foi C e quem foi D? 4 e menos 2. Quem foi E e F? 2 menos 1. Pronto, formamos a matriz de F com relação às bases alfa e beta. No segundo exercício, a gente tem o seguinte, alfa é uma base do R2, que é essa base aqui, e beta é uma base do R3. Além disso, dá para a gente na questão a matriz de T em relação a essas bases alfa e beta, que é essa matriz. A partir disso, queremos determinar quem seria a transformação linear T, que vai de R2 em
R3. Agora, eu tenho a matriz da transformação em relação a estas duas bases e quero saber quem é a transformação linear, certo? Então, vamos lá. Por definição da matriz de transformação linear, essa matriz de T em relação às bases alfa e beta está dizendo o seguinte, que quando eu pego T e calculo no primeiro vetor da base alfa, né, esses números aqui da primeira coluna são os escalares da combinação linear dos vetores da base beta. Então, vai ser 1 vezes o primeiro vetor, tá aqui, mais 1 vezes o segundo vetor, mais 0 vezes o terceiro vetor. Pronto, foi o que eu escrevi. Faça a continha e veja quem vai ser o vetor resultante, tá? Daqui a pouco a gente faz a conta. Analogamente, né, quem seria a próxima equação? É T aplicada no segundo vetor da base alfa, né, que é T de 0,2, vai ser igual a... Aqui a segunda coluna representa os escalares da combinação linear dos vetores da base beta. Então, vai ser 0 vezes o primeiro vetor, mais 1 vezes o segundo vetor, menos 1 vezes o terceiro vetor da base beta. Faça a continha. Agora, vamos fazer, né? Na primeira igualdade, a gente tem, na primeira coordenada, 1 mais 0 mais 0. Aqui é sempre 0, né? Então, nem vou olhar para ele. Então, 1. Segunda coordenada, 0 mais 1, 1. Terceira coordenada, menos 1 mais 2, 1. Então, esse é o resultado quando você aplica T nesse vetor aqui, nesse primeiro vetor da base alfa. Quem vai ser T do vetor 0,2? Vai ser essa soma, né? Aqui é sempre 0, não vou nem olhar para a primeira parcela. Então, vai ficar, primeira coordenada, 0 menos 1, menos 1. 1 menos 2, menos 1. 2 mais 0, 2. Então, essa é a imagem do vetor 0,2, certo? Pronto, eu quero descobrir quem é a transformação linear de R2 em R3. Então, eu vou pegar um vetor genérico no domínio, né, um par ordenado XY, vou escrever como combinação linear da base do domínio, que é a base alfa, e depois eu aplico a T para descobrir a regrinha dela, tá certo? Pronto. Então, o par ordenado XY se escreve como combinação linear dos vetores da base alfa, a gente sabe, né, porque é uma base, mas não sei ainda quem são os escalares, faço a conta. Quero descobrir A e B em função de x e y. Ó, daqui eu tenho que na primeira coordenada vai sair A mais 0 igual a x, então A é igual a x. Da segunda vai sair menos A mais 2B igual a y, ou seja, 2B vai ser igual a y mais A, só que A é x. Então, quem vai ser B? Y mais x sobre 2. Descobrimos os dois escalares. Então, é só aplicar a transformação linear T. Né? Quando você aplica a transformação linear T, fica T de xy, lá separa soma e multiplicação por escalar, igual a quem foi A, x, né? T desse vetor, mais quem foi B, y mais x sobre 2, vezes T desse vetor aqui. Já sabemos a imagem de cada um desses dois vetores, é só substituir, né? A imagem do primeiro vetor é essa tripla 1, 1, 1. A imagem do segundo vetor é a tripla menos 1, 2. Faço a soma e vou ter quem vai ser a minha transformação linear. Né? Então, observe aqui, ó, na primeira coordenada eu tenho x vezes 1, x, mais, no caso, menos 1, que multiplica y mais x sobre 2. Quanto é que dá isso? Fazendo MMC, 2x menos x dá x menos y. Então, x menos y sobre 2, tá? Aqui a primeira coordenada. Observe que a segunda é a mesma conta, né? X vezes 1 mais y mais x sobre 2, que multiplica menos 1, que dá isso aqui, né? Então, x menos y sobre 2. Na terceira coordenada, eu tenho x, mais o 2 vai simplificar, então fica x mais y mais x, que é 2x mais y. Então, a aplicação linear que a gente queria descobrir é essa, que vai de R2 em R3, né? Ela pega um par ordenado XY e leva na tripla x menos y sobre 2, x menos y sobre 2, 2x mais y. Vejamos agora uma proposição. Então, U e V são espaços vetoriais reais de dimensões n e m, respectivamente, ou seja, U tem dimensão n e V tem dimensão m. E alfa vai ser uma base de U, formada pelos vetores U1, U2, UN, e beta, uma base de V, formada pelos vetores V1, V2 até Vm. A gente vai mostrar que a aplicação que a gente está chamando aqui de gama, que sai do espaço de todas as transformações lineares de U em V
e chega no espaço das matrizes de ordem m por n com coeficientes reais ou entradas reais, que ela pega uma transformação e leva na sua matriz em relação a essas bases, né, alfa e beta, vai mostrar que essa aplicação ela é bijetora, tá certo? Ou seja, que é injetora e sobrejetora, tá? Para mostrar que ela é injetora, a gente vai começar com duas transformações lineares do domínio que tem mesma imagem, ou seja, que a matriz da transformação de T coincide com a matriz da transformação S em relação às bases alfa e beta. A partir disso, a gente tem que mostrar o quê? Que T tem que ser igual a S. Então, vamos lá. Bom, pela matriz de T ser igual à matriz de S em relação às bases alfa e beta, a gente pode concluir o quê? Que as colunas dessas matrizes são iguais. Ou seja, como é que a gente calcula a matriz de uma transformação em relação a duas bases, né? A gente pega o seguinte, pega a transformação, aplica em cada vetor da base do domínio e escreve esse vetor como combinação linear dos vetores da base beta, sendo que os escalares são os escalares que formam as colunas dessa matriz, não é isso? Mas se essas duas matrizes são iguais, ou seja, têm as mesmas colunas, então o que eu posso afirmar é que quando eu calculo T em cada elemento dos vetores da base alfa, o resultado é o mesmo de quando eu calculo S nos vetores da base alfa, ou seja, T de uj é sempre igual a S de uj para todo j variando de 1 a n, ou seja, para cada um dos ui's que eu calcular a imagem, tanto pela T como pela S, o resultado vai ter que ser o mesmo, né? Porque a gente sabe que o resultado de cada um vai ser uma combinação linear dos vetores da base beta, né? Sendo que os escalares são a referente às colunas dessas matrizes, que são as mesmas. É a mesma matriz, no final das contas, né? Então, por esse motivo, quando a gente pega um vetor genérico U, no espaço U, por alfa ser uma base de U, eu consigo escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base alfa, né? Foi o que eu escrevi aqui na forma de somatório. Então, eu consigo escrever U como somatório de AI e UI, onde I varia de 1 até N. Isso aqui é como se fosse A1, 1, mais A2, o 2, mais A3, o 3, mais a N, o N, tá? É só uma forma simplificada de reescrever essa combinação linear, tá? Então, por que eu fiz isso? Porque eu vou aplicar agora T e meu objetivo é mostrar que T de U tem que ser igual a S de U. Se eu conseguir mostrar isso, eu vou estar mostrando que essas duas transformações são iguais. Bom, quem é T de U? Tem uma transformação linear, então ela vai separar a soma, vai separar a multiplicação por escalar. Então, T de tudo isso vai ser o somatório das parcelas da forma AI, T de UI. Só que eu sei que T de UI é igual a S de UI. Então, é só substituir. Quem é T de UI? S de UI. Agora, eu volto, né? S também é transformação linear. Do mesmo jeito que ela separa, ela junta. Então, isso é S do somatório de AI, UI. Só que o somatório de AI e UI é U. Então, isso é S de U. Ou seja, eu mostrei que, dado um vetor genérico no domínio da transformação, quando eu aplico T, o resultado é o mesmo de quando eu aplico S. Ou seja, T coincide com S, é a mesma transformação. E com isso a gente está mostrando que a aplicação gama ela é injetora, tá bom? Bom, para a gente ver que gama é sobrejetora, a gente teria que fazer o seguinte, pegar, né, dado uma matriz de ordem M por N com coeficientes reais, a gente tem que exibir uma transformação linear, tal que quando a gente calcula a matriz dela com relação às bases alfa e beta, a gente vai ter como resultado essa matriz que a gente tomou. Mas isso é claro da gente ver porque é a própria definição de matriz de transformação linear, né? Se a gente pega uma matriz de ordem M por N, é só a gente definir que a primeira coluna vai representar os escalares, né, da combinação linear dos vetores da base beta e dizer que, no caso, na primeira coluna, né, essa combinação linear dos escalares pelos vetores da base beta vai dar T do primeiro vetor da base alfa. A segunda coluna a gente faz como? Pega a combinação linear dos escalares que aparecem na matriz, como combinação linear desses vetores da base beta, e diz que o resultado vai ser quem? T de U2. Isso até a última coluna, né? Então, o que vai ser a última equação? Vai ser os escalares da última coluna, né? Como combinação linear dos vetores da base beta,
que vai ser T de UN. Ou seja, com isso a gente já define que para essa matriz de ordem M por N que a gente tomou, a gente consegue uma transformação linear cuja matriz dela em relação às bases alfa e beta vai ser justamente essa matriz que a gente tomou. Por isso que gama é uma aplicação também sobrejetora. E se ela é sobrejetora e injetora, eu posso afirmar que ela é bijetora. Tá certo? Bom, como observação, o que eu escrevi foi o seguinte, que essa aplicação que a gente acabou de mostrar que é bijetora, na proposição anterior, né, que ela sai do espaço L de UV no espaço das matrizes de ordem M por N com coeficientes reais, que ela leva uma transformação linear na sua matriz em relação às bases alfa e beta, lembrando que alfa é uma base de U e beta é uma base de V, a gente consegue mostrar que essa aplicação ela é linear. Se a gente consegue mostrar que ela é linear, juntando que ela é linear com ela sendo bijetora, que foi o que a gente já demonstrou, então ela vai ser um isomorfismo. Então, se eu tenho um isomorfismo entre esses espaços aqui, então a gente sabe que dois espaços são isomorfos e somente se o que acontece? Se a dimensão dos dois é igual. Ou seja, a dimensão desse espaço aqui, L de UV, é igual à dimensão do espaço das matrizes de ordem M por N com entradas reais. Só que a dimensão desse espaço a gente sabe que é M vezes N. Então, a dimensão do espaço L de UV também é M vezes N. Lembrando que M é a dimensão do contradomínio, né, da transformação linear, e N é a dimensão do domínio, tá certo? Então, mostrar, vou deixar como exercício, certo? Mostrar que essa aplicação gama, ela é linear, é mostrar que são duas coisas, né? A primeira é você mostrar que das duas transformações lineares, né, de U em V, T e S, você vai mostrar que a matriz de T mais a matriz de S em relação a essas bases é igual à matriz de T em relação a essas bases mais a matriz de S em relação a essas bases. Essa é a primeira condição para ser mostrada. A segunda condição seria, dado um escalar real, vou chamar de lambda, tá? Então, dado um escalar real lambda e ter uma transformação linear de U em V, a matriz lambda T com relação às bases alfa e beta é igual ao quê? A lambda vezes a matriz de T com relação às bases alfa e beta. Isso onde lambda pertence a R. Então, são essas duas condições que precisam ser verificadas para mostrar que, de fato, gama é linear. Mostrando isso, como eu falei, né, juntando com o fato dela ser bijetora, transformação linear bijetora é um isomorfismo, e aí a gente tem, de fato, esse espaço L de UV isomorfo ao espaço das matrizes de ordem M por N com coeficientes reais, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.